hoje a gente vai estar dando um visu, né, no que é magia do caos. Vamos desmistificar algumas coisas aí absurdas. Vou tentar trazer um pouquinho de história aqui, um pouquinho de cabeça do que eu lembro, e alguns conceitos chaves sobre o que é, de fato, magia do caos. E eu vou dar alguns exemplos que eu tenho aqui já preparado. Nada anotado, tudo de cabeça, tá, pessoal? Vai ser totalmente improviso. Para ficar bem, É o bem prelúdio fluido. do caos, viu? Exatamente. Exatamente. Um minuto. Vou fechar as Um câmeras. minuto para o fim do mundo. Deixa eu Também é uma ver música. aqui. Um minuto para o fim do mundo. É uma música ruim. Anotou minhas perguntas aí, né? Anotei, anotado. Um Agora a minha minuto impressão para o fim do digital. mundo. Quem cadê ele? CPM 22, eu acho. Eu não vou lembrar agora. Olha aí, mais gente entrando. Bem-vindos todos que estão entrando agora. Já tenho aqui anotadinhas as perguntas lá. 22 horas, vamos lá então, pessoal. Começando aqui a nossa aula sobre magia do caos. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o início da magia do caos, alguns conceitos interessantes. Em seguida, após eu explicar a primeira parte, já libero para vocês fazerem perguntas. O pessoal aí já está entrando aí, maravilha. Essa aula vai estar gravada e depois vai ser editada e liberada o link para vocês revisarem. Quem não esteve online, no momento, vai ter a oportunidade de rever essa aula. Então, vamos lá, pessoal. Deixem seus microfones mudos e bora começar. Magia do caos, galera, começa mais ou menos ali na década de 70 com um cara meio estranho que gostava de arte, pintura, e por um acaso assim, ele conseguiu chegar até a Universidade de Artes lá de Londres, se eu não me engano. É o Osmond Spare, Austin Osmond Spare. Um cara que teve contato com a Astro Argento, com a Otto, teve contato com ordens esotéricas e se desenvolveu muito nesse lado. Estudou bastante cultura egípcia, estudou algumas coisas ali do Crowley. E na época, pessoal, esse cara estranho aí que estudava ocultismo, ele era uma pessoa assim muito disruptiva. O que é uma pessoa disruptiva? Ele pegava as ideias tradicionais e, sabe, modificava assim de uma forma bem, como é que eu posso chamar? Me fugiu na memória agora a palavra certa para isso. Como se fosse um ato de rebeldia contra a ordem, contra o tradicionalismo. E o cara escreveu alguns livros, e logo depois esses livros foram complementados. Cada autor que escreveu alguma obra sobre magia do caos não era chamado de magia do caos ainda, tá? Isso veio depois, lá em 1981, se eu não me engano, com o Peter Carroll e o seu Liber Nu. Aí começou a tomar forma de magia do caos, como ela é vista, né? Os conceitos de agregar a ferramenta de um canto e de outro e forjar um sistema único de magia. O Carroll escreveu, alguns anos depois, o Psiconauta, que veio a se juntar, como se fosse 2 livros em um. Outros autores que eu não vou lembrar agora também participaram dessa moldagem da magia do caos. Veio, nos tempos atuais, ali uma loucura de pop magic que ajudou um pouco, vou dizer assim, entre aspas, ajudou um pouco na construção da magia do caos. Mas o cerne da questão é você ter a possibilidade de estudar magia
pegar o que você aprendeu e criar um sistema único. Claro que tem muita coisa que não se agrega. Então, quando a gente fala de culto, a gente tem os cultos, as tradições, elas são bem específicas para tais coisas. O que na magia do caos, por exemplo, a gente junta coisas diferentes, ferramentas, conceitos e agrega. Mas a gente tem que saber também que certas coisas não se agregam. Uma coisa que eu gosto, um exemplo que eu gosto muito de falar é que a gente, por exemplo, a gente não evoca anjo em Jira de Exu, a gente não evoca Exu em Goetia ou Daimon, sei lá, em qualquer outra coisa. São cultos, são sistemas bem específicos, mas assim, a questão de você juntar ferramentas e criar um estilo próprio de magia, ela está exatamente em pegar os conceitos, a evocação, a forma de abrir o círculo, o posicionamento no ritual, tu usar o baquete ou usar, sei lá, uma outra coisa que lembre o simbolismo do baquete, taça, todas as ferramentas da magia cerimonial. A magia cerimonial em si, pessoal, ela não é uma religião, não é uma coisa específica de algum lugar. Magia cerimonial é um estilo de evocação. É você usar ferramentas em um roteiro para chegar num estado em que você evoque fluidicamente algum ser. Então você pode usar, por exemplo, magia cerimonial na bruxaria, na Goetia, ela é praticamente feita de magia cerimonial. A cerimônia em si, ela não é tão... não tem nada de muito especial ali. Ela já é feita em outros lugares por pessoas que às vezes nem chamam de magia cerimonial. Mas, enfim, a magia do caos, pessoal, ela te possibilita juntar certas ferramentas para que você crie seu próprio sistema. E o que seria criar seu sistema? É você juntar aquilo que você já conhece com coisas que fazem sentido para você, tá? Então, tu não vai, por exemplo, os exemplos que eu acabei de dar, né? Você não vai evocar anjo em Jira de Exu, não vai evocar Daimon em Jira de Exu. Jira de Exu é para evocar Exu, entendeu? Então, por mais que a magia do caos te dê uma certa liberdade para criar o teu sistema, tem certas coisas que realmente não fazem sentido. Outra coisa, pessoal, hoje em dia a magia do caos ela está muito impregnada na questão de você usar o sistema de crenças como se fosse um leque de possibilidades. E hoje em dia eu vejo uma coisa assim bem estranha, que até me surpreendeu depois de alguns anos assim estudando e praticando. Eu fui dar uma olhada para ver como é que estava as explicações do que é magia do caos e eu achei bem porca, assim, sabe? E uma das coisas que é dita hoje em dia é que o praticante, o adepto da magia do caos, ele tem que passar por uma espécie de ateísmo para poder utilizar as diversas crenças a seu favor. Né? Crença nos chakras, no espírito, crer ou não crer em reencarnação, esse tipo de coisa. Crer em certo Deus, crer em outro Deus, que Daimon é demônio, ou que Daimon são arquétipos, sabe? São sistemas de crenças. E eu não entendi o porquê que o pessoal está usando ateísmo para justificar essa condição de você usar esse leque de crenças a seu favor. E eu fui dar uma estudada mais a fundo e eu encontrei lá a explicação meio porca de que o adepto ele tem que estar com o seu espírito em branco, sabe? Para poder absorver aquela crença, ele tem que se desligar de todas. É uma coisa que eu discordo plenamente. Quando eu fui iniciado na bruxaria, eu adquiri ali algumas condições que faziam com que a magia que eu praticava
se tornasse mais qualitativa, mais efetiva. E os meus resultados dentro da magia eram alcançados mais rápidos ou com mais qualidade por conta dessa iniciação, por conta dessa regência que é Hecate na minha vida. Então, eu via que todo o ritual que eu fazia a partir do culto a Hecate era melhor, tinha mais qualidade. Então, quando eu li lá num site de Magia do Caos que você tinha que se desligar de tudo que era sobrenatural para poder estar em branco e poder absorver as outras crenças, usar como um leque, sabe? Eu achei um pouco uma explicação meio porca, porque tu não precisa se desfazer de nenhuma crença, ao meu ver, não precisa se desfazer de nada daquilo que tu acredita, daquilo que tu cultua, para poder utilizar outras ferramentas. Então, se por acaso for usar magia planetária, não é necessário que eu retire minha crença de Hecate, tipo, exclua tudo para poder usar magia planetária. Muito pelo contrário, o culto a Hecate está lá no meu altar, tudo bonitinho, e magia planetária eu faço em outro canto, virado para outra direção, num outro ambiente. Então, se eu for, por acaso, fazer uma oferenda para o meu orixá, vou estar lá fazendo num outro ambiente, longe do culto a Hecate, separado, entendeu? É uma outra egrégora, é um outro tipo de culto. Mas a minha crença a deusa está lá ainda, do mesmo jeito, cada vez mais forte até, aliás. Então eu não desvalido a minha crença pessoal para poder fazer rituais de outras vertentes. Magia, por exemplo, a magia planetária, que a parte, assim, não tem problema nenhum. Eu não vejo por que eu teria que me desfazer de alguma coisa para poder agregar outra. Então, a explicação que eles dão lá é que tu estando em branco, você absorve melhor esse leque de crenças, né? E eu discordo plenamente. Magia, você pratica. É uma condição da realidade. Ateísmo é outra coisa que não tem nada a ver com magia. Porque uma pessoa que é ateu, ele pode praticar meditação? Pode, mas daí não seria uma meditação espiritual. Seria uma meditação para relaxamento, concentração. Poderia fazer alguma técnica para melhorar de vida? Pode. Exercícios, autossugestão, PNL. Várias coisas que mudam a sua realidade e que não tem nada a ver com magia. É totalmente físico. Então, quando a pessoa que é ateu ou agnóstico, ele não precisa ter uma crença em divindades ou no espírito para poder mudar de vida, mudar a sua realidade. Ele vai tomar o chá sabendo das substâncias que aquele chá contém, vai fazer a meditação sabendo que a concentração para fazer certas tarefas é necessário, tá? Relaxar o corpo, sair um pouco das preocupações, e não tem nada de místico nisso, não tem nada de mágico, e tá tudo bem. Então, isso não é magia, são técnicas em que a pessoa pode se basear para mudar a sua realidade. Obviamente, a pessoa ela vai se concentrar muito mais na ciência do que em qualquer outra coisa. Mas nós, assim, que praticamos magia, que temos um culto pessoal, a gente aceita a realidade da existência do espírito, da existência de algo sobrenatural, da existência de um criador, que seja, qual nome for, uma força maior da qual você se baseia a existência, sabe? Na criação da existência. A gente leva em consideração essa questão. Então, quando a gente pratica magia, a gente está movimentando forças que estão além do plano físico. A gente leva em consideração que a planta que eu uso, ela tem uma energia vital, a pedra também tem ali um deva, um elemental que rege aquela pedra. Tudo natureza. E natureza, quando eu falo natureza, eu falo tudo que é físico, tudo que é palpável, não é só as plantas e as árvores, os animais. Tá? É tua casa,
a rede de luz ali que explode quando chove demais. Essas coisas, tudo que é físico é natureza, assim, na minha visão. Então, na magia do caos, pessoal, a gente usa conceitos e agrega num sistema único de magia. Outra coisa que eu não vou esquecer de mencionar aqui é a concepção de caos. Para mim, ela é muito mais do que aquela casualidade quando tu vai fazer magia para a cadeia de acontecimentos, né, da realidade virar ao teu favor, coisas que acontecem ao acaso, assim, tipo, te beneficiam, uma amizade que se aproxima e, tipo, te abre oportunidades, ou tu dobrar à esquerda numa rua ao invés da direita e, pum, se abriu outras oportunidades. Para mim é muito, magia para mim é muito mais, no caso magia do caos, ela é muito mais do que essas casualidades de propósito, né, que você influencia através de um ato mágico. Para mim, o caos ele leva em consideração essa energia primordial, essa força criadora, né, resultado de uma colisão entre tudo e nada, onde o caos reverbera e se manifesta em tudo. Claro que através de uma meditação, através de um estado alterado de consciência, a gente acessa esse caos e projeta o nosso desejo. Aí são práticas que eu vou estar comentando daqui a pouco. Eu vou abrir aqui, nessa primeira parte, eu vou abrir para o pessoal fazerem perguntas e já reservei aqui 2 para responder, mas quem tiver pergunta aí, levanta a mão. Levanta a mãozinha, tem um botãozinho aí da mãozinha, já clica. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Aqui. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Quem levantou a mão primeiro foi o Batata, Frater Ângelos. Tu pode ligar teu microfone aí e falar, mano. Então, irmão, uma coisa que você falou que eu queria ter um entendimento melhor. Porque, assim, a princípio você disse que a magia do caos nasce de um adepto que não ia muito com a O ideia tradicionalismo. dos sistemas tradicionais. Sendo que, Isso. através do entendimento dos oráculos caldeus, dos papiros mágicos gregos, dos grimórios medievais, a gente vê que a alma do mundo ela se comporta de uma forma inteligente. E os antigos fizeram a decomposição da alma do mundo, que hoje a gente conhece através do 12 signos, dos 4 elementos, dos 7 dias das semanas, por onde os espíritos trafegam e pegam carona na alma do mundo. Como que se dá esse entendimento para uma pessoa que pratica magia do caos e negligencia esses fatos, ou não necessariamente ela pode negligenciar isso? A magia do caos, ela dá para o adepto uma nova configuração sobre esses princípios já solidificados, ou não? Eu estou te perguntando Perfeita porque pergunta. eu estou te perguntando assim porque eu nunca estudei nada da magia do caos. Eu venho de tradições ocidentais tradicionais. Então, esse choque que você dá de um leque muito aberto é um choque para mim, entendeu? Aí eu tô te perguntando isso porque eu não conheço. Então tá. Nessa questão de crença, pessoal, a gente trabalha muito com o que a gente já conhece, como eu já falei aqui. Tu não precisa mudar a tua crença, não precisa, tipo, negligenciar, como eu falei aqui. Eu tenho a minha crença Hecate e não tem problema nenhum. Então, assim, nada me impede de continuar o meu culto, de poder continuar acreditando no que eu acredito, tá? E, assim,
como eu já tinha dito, a magia do caos ela vem para ampliar a tua visão e não para fechar. Então, toda vez que você quer usar uma ferramenta que é fora da tua crença, tu não precisa se desfazer da tua crença. Tu continua o teu culto, mas se essas ferramentas novas que você quer usar, esse sistema novo, for muito diferente do teu culto, você reserva um espaço, né, longe do teu culto, né, num outro canto, faz o ritual, agrega o teu sistema, mas continua com a tua crença original, porque assim, na magia do caos, pessoal, agora voltando à explicação aqui, na magia do caos você agrega conhecimento. E perdi aqui nos botões. Tá, beleza. Consegui responder a tua pergunta, Frater Ângelos? Respondeu sim, obrigado, irmão. Pode passar para outra pessoa. Tá, eu vou responder mais uma pergunta e vou retomar a aula, tá? O outro frater que está ali no cantinho, não dá para ver o teu nome, desculpa. KP, pode falar. Eu sou o Fanes. Então, a minha pergunta seria essa. É uma pergunta bem simples até. Eu queria saber se assim, a alta magia, a magia goética, os outros tipos de magia, eles estão incluídos na magia do caos como um todo, como o próprio nome diz, ou a magia do caos seria uma outra categoria de magia? Não sei se deu para captar. Beleza. Ótima pergunta. Bom, assim que eu responder a pergunta do Fanes, aí eu vou retomar as explicações. Sobre outros sistemas, isso que tu perguntou, assim, na magia do caos você agrega, mas tu não destrói, assim, sabe, a crença anterior. Tu pega aquilo que faz sentido para ti, e é claro que tem muitas ferramentas que elas realmente não combinam, como eu falei aqui no começo, tem certas coisas que realmente não tem como tu agregar. Então, quando tu, por exemplo, eu já vou falar disso daqui a pouco, né? Sobre algumas barbaridades. Mas, assim, Goetia é Goetia, magia angelical é magia angelical, e na magia do caos tu pode usar tanto um quanto o outro, mas, assim, ferramentas. Quando tu junta uma ferramenta com outra, tu cria um sistema novo. Então, se tu usar, por exemplo, uma linguagem enoquiana para criar um ritual novo, isso não vai ser magia enoquiana, vai ser o teu ritual novo sendo criado. A magia enoquiana ela tem todo um conceito por trás, a Goetia tem todo o conceito por trás. Nada impede de tu usar o método da Goetia e criar algo novo, mas daí vai deixar de ser Goetia, entendeu? Vai ser algo no teu sistema. Consegui te responder. Sim, tá. Muito obrigado, Frater. Disponha. Então, assim, ó, voltando às explicações, beleza. Eu vou retomar as explicações aqui e quando terminar o tempo da aula, a gente vai voltar com um segundo horário, tá? Que é para responder realmente as perguntas. Voltando aqui. Na magia do caos, pessoal, como a gente tem uma liberdade maior de agregar conhecimento diferente, agregar ferramentas, criando um sistema novo, como eu falei ali inicialmente, eu fui estudar magia do caos para ver o que era que o pessoal estava pensando, e eu me deparei com essa parte do ateísmo e eu fiquei assim, ó, embabacado assim com a explicação, né? E assim, pessoal, ateísmo, no começo, você tem essa crença de que nada sobrenatural existe, só que a palavra original ela vem de uma censura grave lá dos gregos, e para vocês terem uma ideia, no início do século, o ateu era considerado aqueles cristãos que só consideravam um Deus e descartavam o resto dos panteões que existiam lá.
no primeiro século, esse era o tipo de ateu. Esse era o tipo de ateísmo. Depois, o termo ele foi se configurando melhor. Então, muitos países se declaravam ateu, assim, até para tirar a igreja das decisões ali políticas. Teve bastante discussão sobre isso. E com o aumento da ciência, do naturalismo, da filosofia analítica, esse termo, ateísmo, ele foi se desenvolvendo, foi sendo acrescentado coisas. Então, hoje em dia, o ateu ele desconsidera qualquer explicação sobrenatural, qualquer explicação metafísica, religiosa. Então, ateu não é só aquele que descarta a existência de um Deus, ele descarta todos os deuses e tudo que advém dele, o espírito, a reencarnação, plano astral, incluindo também a magia. Então, assim, quando vocês se depararem com algum site ou algum grupo de magia do caos, e onde a explicação para usar a magia do caos é tu ser ateu, corre desse lugar aí, porque não faz muito sentido. Porque magia, a gente leva em consideração, assim, algo que vai além da questão física, do plano físico. A gente considera a existência de certas coisas necessárias. Então, lá no começo, tu tem que ter uma bagagem de magia para poder utilizar a magia do caos. Porque assim, tu não começa na magia do caos, tu começa em alguma vertente. Tu começa entendendo o que é magia, o que é meditação, o que é uma evocação. Então, assim, ninguém começa na magia do caos, tá? Tu tem que ter uma certa bagagem para iniciar os estudos. O que é necessário sempre quando o sentido daquilo que tu está fazendo é agregar conhecimento, faz todo sentido você já ter uma bagagem, né, para poder usar. Então, sempre que vocês se depararem com algum conceito de magia do caos, lembrem que para praticar magia do caos, você tem que agregar uma coisa com a outra, criar um sistema único e para poder criar esse sistema tem que ter já algum conhecimento prévio. Então, algumas ferramentas que a gente usa na magia do caos, ela leva em consideração o estado de gnose, o estado de elevação espiritual. Então, para você praticar qualquer tipo de magia, tem que ter esses conceitos básicos. Saber meditar, saber o que é, de fato, uma evocação. Evocação, pessoal, é o chamado. Aí você tem dois tipos, né? O chamado interno, que é invocação, e o chamar a sua presença, a evocação. E dentro de uma magia de evocação, você vai estudar todos os conceitos que correspondem ao ser a ser evocado, o nome, o sigilo, a energia, os simbolismos e tudo que rodeia aquele ser. Então, quando você prepara o ambiente para receber aquele ser, vai estar ali forjando ali uma atmosfera para abrigar ele. Vai chamar pelo nome, vai trazer através de um selo ou um sigilo. Então, isso são conceitos básicos. Meditar é muito mais do que você se concentrar e relaxar o corpo. Existem meditações onde você procura uma posição desconfortável, que é exatamente para superar as dores, o desconforto, as irritações das articulações. Tem meditação onde você relaxa e meditação onde você doutrina o teu corpo, a tua mente. Então, a asana, por exemplo, tem as confortáveis e as desconfortáveis. Então, tudo que envolve meditação, mantra, pranayama, mudra, yantra, tudo que envolve uma meditação, é necessário você entender o que significa a mecânica por trás da coisa. Nesses conceitos básicos, pessoal, é aí que você encontra alguns sentidos, algumas coisas que fazem sentido.
quando você, por exemplo, usa a magia planetária e quer agregar com alguma força já pré-existente, você usa, por exemplo, a regência do dia, que vai te ajudar, por exemplo, a estabelecer uma atmosfera melhor. Porque quando você, por exemplo, abre um círculo e vai criar um ritual, o dia, a regência do dia, ela te ajuda a forjar esse ambiente. Tá. Então, assim, quando a gente pega esses aspectos básicos, a gente está praticamente pronto para criar um sistema novo. E nesses processos de criação, pessoal, eu gosto muito de falar para o pessoal que certos tipos de criação, eles não são assim, tipo, feitos de uma hora para outra. E uma das magias que a gente usa no caos é as formas de pensamento. Quando a gente cria, por exemplo, uma forma de pensamento para manifestar o desejo mágico, ele é um processo que, para mim, pelo menos, dura alguns meses, né? No início, durava uns 3 meses de criação e desenvolvimento. Então, assim, o que é uma forma de pensamento? Quando você simplesmente pensa ou vê uma imagem que desperta lembrança, desejo, você vê a foto de uma cerveja no cardápio, aquilo te desperta sensações, desejos, lembranças, o sabor. Você está criando naquele momento uma forma de pensamento. Claro que aquilo ali não tem nada de mágico, é uma forma de pensamento comum. Então, aquilo se desfaz quando ou você esquece daquilo e vai embora, ou sacia o desejo, essa forma de pensamento ela se desfaz depois. Mas, quando você trabalha com uma forma e a desenvolve, dando características, dando forma, peso, imagem, sabe, consistência, aquilo se desenvolve a ponto de manifestar. E o trabalho mágico por trás disso se chama servidor, né? Eu chamo de servidor mágico e não astral, porque o objetivo de criar essa forma de pensamento é a realização mágica, é um ato mágico. Então, ao invés de falar popularmente, que todo mundo chama de servidor astral, eu chamo de servidor mágico. Tem uma diferença. E um dos processos, né, que o torna físico e não astral é o fato de você ancorar num objeto físico. Então, você vai desenvolver, por exemplo, servidor que é para prosperidade, abertura de caminhos, você vai meditar todo dia nas sensações em que esse desejo realizado vai te causar. Nos processos mágicos, você vai evocá-lo todo dia, colocar à prova, né, colocando ali no ambiente onde ele deve trabalhar. Então, você vai evocar ele sempre na situação chave, no momento em que você precisa realmente, no ambiente e no lugar onde você precisa. Se for, por exemplo, um servidor de desobsessão, por exemplo, aonde você quer banir coisa ruim, então você vai evocar esse servidor no ambiente onde está carregado, onde aconteceu alguma coisa ruim, onde você sabe que aconteceu algo ruim, então você vai colocá-lo à prova ali naquele ambiente. E a questão do receptáculo é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, né? O servidor, a forma de pensamento, ela se desfaz quando você para de pensar nela ou não exercita. E o receptáculo, ele serve exatamente para isso. Ele mantém a forma por mais tempo, ele te dá maior possibilidade de efeito mágico, porque assim, toda magia, pessoal, fazendo aqui lembrando para vocês, toda magia, ela vem de forças que a gente considera espirituais para afetar o nosso plano físico, mudar a nossa realidade. Então, para que qualquer tipo de magia tenha um efeito maior, a gente canaliza através de objetos físicos, né? A gente chama de corpo da magia, né? São objetos, ou pode ser talismã,
pode ser até o ambiente onde você está envolto, que essa energia ela vai se perpetuar no plano físico. Então, se tu tiver ali um objeto fetiche, que a gente chama na bruxaria, na feitiçaria, o objeto fetiche que tem ali o simbolismo do teu desejo, por exemplo, é uma abertura de caminhos. Aí você tem uma chave. Essa chave vai ser o objeto fetiche do teu desejo, porque ela simboliza abertura, né, destravamento. Ela vai abrir as portas. Então essa chave ela vai simbolizar o teu desejo e a energia do ritual vai fluir através desse objeto. E não é diferente com o servidor. O servidor, quando tu coloca ele num receptáculo, ou seja, num objeto físico, os efeitos dele é muito maior. Então ele vai estar ali, tanto a energia que tu criou e condensou durante, no mínimo, 2 meses, tá? Ele vai estar ali no receptáculo, e o receptáculo, assim, se for um objeto natural, retirado da natureza, uma pedra, um cristal, um galho, ou fazer uma estátua com argila, moldar com as tuas próprias mãos, agregando mais poder, né, ao ritual, melhor ainda. O trabalho mágico por trás desse objeto, ele é consideravelmente mais poderoso, né? Então, assim, analisando através de um receptáculo, esse servidor ele vai ter mais efeito. Que é uma das coisas que eu reparei através da prática, no começo, fazendo apenas o estudo espiritual, tanto só na parte astral, no caso, ele tinha efeito X, e quando eu passei a usar receptáculo, ele tinha um efeito Y, sabe? E é uma das coisas que eu reparei que torna um ritual mais, um servidor mais efetivo. E, pessoal, servidor... tem mais gente entrando aqui. Servidor, assim, ó, eu sempre digo pro pessoal que ele não é muleta, né? Quando você faz a magia, o servidor está ali como uma ferramenta, tá? E uma ferramenta funcional. O que é uma ferramenta funcional? Para cada tipo de trabalho existe uma ferramenta que vai te ajudar, sabe? Que vai tornar aquele trabalho um pouco mais de qualidade, sabe? Vai trazer um pouco mais de qualidade para aquele tipo específico de trabalho. Então, quando você usa, por exemplo, um servidor para banimento, você tem ali uma energia específica, você tem uma forma específica, um simbolismo, emoções, sentimentos específicos para trabalhar com banimento. Para prosperidade é a mesma coisa. Quando você trabalha com prosperidade, você não vai ficar na tua cabeça ali as tretas que você teve durante o dia, né? Ficar ali com preocupações, ansiedades. Você vai trabalhar com a energia de prosperidade. Então, nesse sentido, a ferramenta mágica ela vai ter também uma energia específica para o tipo de trabalho que você vai fazer, que é, no caso, o seu ato mágico. Servidor, eu sempre, quando eu falo para o pessoal, ele não traz, né, nenhum amor em 7 dias, ele não traz ali o teu trabalho em 7 dias, a tua prosperidade, a saúde. Não, quem traz através do ritual é o magista. Eu sempre falo isso. A magia quem faz é o magista, e servidor nenhum é mordomo e vai fazer por conta própria. Aí que a gente entra naquelas histórias lá de tulpa. Eu, particularmente, nunca presenciei nenhuma tulpa. Fico até curioso do pessoal me falar aí se já teve experiências com tulpas, porque dentro do que eu estudo, tulpa é muito difícil, é lenda, é tipo unicórnio, o minotauro lá do labirinto, tá nesse nível, sabe, bem de mito mesmo. Nunca vi acontecer, nunca presenciei, e também nunca vi nenhuma notícia, nenhum registro disso. Mas, teoricamente, a tulpa, ela seria uma ideia coletiva
que toma forma e começa a atuar por conta própria. Né? Ela tem aspectos de defender a sua existência, causando efeitos que alimente, ou seja, se for algo que a pessoa tem que rir muito, aí essa energia ela se alimenta, ela vai começar a causar histerias de riso para poder continuar existindo, para defender a sua própria existência, sabe? Se for assim, medo, ela vai criar histerias de medo coletivo. Quanto maior a histeria, melhor, para trazer essa culpa à existência e ela continuar existindo. Essa seria, teoricamente, né, o mito da culpa, coisa que eu nunca vi na vida. Pessoal, tá... Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão. Mas eu não vou responder perguntas agora, eu vou esperar para a segunda hora, tá, pessoal? Estamos aí com 40. Tá, beleza. Deixa eu dar uma reparada aqui, eu acho que tem um pessoal querendo entrar. Tá, maravilha. Uma coisa que é pouco comentada dentro da magia do caos, mas eu gosto sempre de reiterar para quem está iniciando, que são pequenos tipos de magia e feitiço que podem ser feitos e agregados dentro da magia do caos. São sistemas de bruxaria e feitiçaria. E dos estilos que eu mais gosto é a magia simpática, que é você utilizar por exemplo, uma amostra energética de uma pessoa e, através de um ritual, você envia esses efeitos para o portador da energia. Pode ser tanto trabalhos de destruição, para a saúde, para a prosperidade, para amor, mas a pessoa ela tem que estar em posse de um objeto ou de uma amostra energética. O que seria essa amostra energética? É o que em algumas religiões a gente chama de testemunho, né? Pode ser um fio de cabelo, um objeto que a pessoa segurou por muito tempo, que ela utilizou por muito tempo, e através dessa amostra, através de um ritual, a gente envia efeitos. Eu chamo particularmente de magia simpática, porque essa simpatia, né, diferente da simpatia, ela manipula a energia contida no objeto. Outra coisa dentro dos conceitos de magia do caos que eu gosto muito de utilizar também é o sigilo. O sigilo ele pode ser tanto utilizado de forma como se fosse uma chave de acesso, quanto algo que vai ser lembrado para sempre, como um logotipo, uma marca. São sigilos que trazem uma característica para um trabalho, para um projeto, diferente daqueles que tu faz para uma causa. Esquece, leva o simbolismo do teu inconsciente para poder mudar a tua realidade. Tem certos tipos de sigilos em que eles se perpetuam através da lembrança. Quanto mais vistos, mais lembrados, mais efeitos ele causa. Então, se por acaso você for fazer a marca do seu projeto, a marca de um trabalho, de uma empresa, e quiser colocar algo mágico ali, que vai ser lembrado, ele é totalmente, sabe, aceitável dentro da magia do caos. Tanto a forma com que você faz, quanto o estilo de design que você escolhe. Ninguém está fazendo.
Eu vou deixar para a segunda hora. Beleza, então. Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, maravilha. Eu tenho matérias. Eu vou deixar as perguntas para a segunda hora. Daqui a pouco a gente vai encerrar e vamos chamar vocês de novo num segundo, uma segunda chamada, que não vai ser gravada, é só uma chamada para a gente debater e responder as perguntas. Essa primeira hora, ela é gravada, entendeu? Vai ser editado e depois liberado a aula para vocês. Matérias sobre magia do caos eu escrevo para o site da Imperium Fortuna. Também posto no meu grupo, no meu projeto Eras Arcano. Tenho alguns projetos mágicos que estão em desenvolvimento, tá? E sempre se vocês quiserem dar uma olhada nesses projetos, eles vão estar totalmente acessíveis e de graça lá. E eu acho que eu esqueci de alguma coisa aqui, mas eu vou lembrar na segunda hora, quando eu estiver respondendo as perguntas de vocês. Tem duas perguntas do Pastor Negro. As perguntas que já foram feitas, eu vou responder no segundo quadro, tá, pessoal? Tá, então eu vou encerrar por aqui e a gente se vê na segunda chamada, que não vai ser gravada. Aí eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Forte abraço a todos e... Sim, vai ter um novo link. Eu vou postar para o pessoal, para todo mundo que está participando aqui. Então, até daqui a pouco. A gravação vai ser liberada em 2 ou 3 dias, tá bom? Abraço!